Peraí, deixa aparecer que tá gravando. Apareceu. E aí eu vou compartilhar a minha tela. Opa, antes de compartilhar, deixa o Gustavo entrar. Pronto. Olha só. Só me deem um ok aí, se vocês estão visualizando a minha tela. O quadro a seguir apresenta o salário. Estão visualizando? Sim. Alô, alô? Sim, sim. Mari, uma pergunta. Diga, Lobato, pode mandar aí. Você tem algum jaleco para emprestar? Então, você quer de manga comprida? É. Eu acho que eu tenho. Depois eu olho aqui no meu armário, mas eu acho que eu tenho. Aí eu te aviso no particular. Tá bom, obrigada, viu, Pronto. De nada, meu amor, mas eu acho que eu tenho. Porque eu lembro que teve uma vez que eu precisava e você me emprestou. Então, eu acho que eu tenho até mais de um aqui. Eu vou olhar aqui, aí eu te. Tá aqui bem pertinho de mim no meu armário, depois eu te mando no particular, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então vamos lá, gente. A estatística, né? Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é analisar e estudar dados. Então, estatística vai sempre analisar e estudar dados. O ano passado, nós vimos estatística 1. O que diferencia a estatística 2, tá? É que na estatística 2, que a apostila propõe, porque quando você estiver estatística no ensino superior, não é dividido dessa forma, os dados aqui estão organizados em classes, tá? E o que significa isso? Que nós vamos organizar os dados de um valor até o outro. Por quê? Olha só esse exercício da página 1, né? O exercício 1 da página 53. Ele fala assim, ó. O quadro a seguir apresenta os salários de 50 funcionários de empresa. Os valores indicam a quantidade de salários mínimos e foram arredondados numa casa decimal. Então, por exemplo, tem gente que ganha 2,5 salário mínimos, tem gente que ganha 3,2, tem gente que ganha 5, tem gente que ganha 7,6. Se nós fôssemos organizar isso como nós vimos lá no ano passado, numa tabela simples, isso ficaria, gente, com muitas linhas, né? Por exemplo, o menor valor aí são 2 salários mínimos. Cadê? Acho que tem alguém que ganha 2 ou 2,1. Acho que tem um aqui, ó, 2,1. Então eu vim assim, ó, 2,1 tem uma pessoa, né? Aí depois do 2,1, deixa eu ver quem seria o próximo que tem 2. 2,5, não é, Pro? Acho que é 2,5, 2,8. Então aí 2,5, uma pessoa ganha. Depois, 2,8, uma pessoa ganha. E assim sucessivamente. O que ia acontecer? Essa tabela, gente, ia ficar gigantesca, com muitas linhas. Então, para isso, né, a gente organiza os dados em bloquinhos, que a gente chama de classes, né? E aí, dentro desse bloquinho, tem uma quantidade de pessoas aí que recebem entre aquele valor e o outro valor, tá? Então, eu vou mostrar o exemplo para vocês de como preencher essa tabela usando aí as classes, tá? Então, olha só, ele fala assim, ó, preencha a tabela com a frequência absoluta, absoluta acumulada, eu vou explicar o que é isso, relativa e relativa acumulada, com 6 classes de amplitude 1 e inicie com 2. Então, o que são essas 6 classes que ele está dizendo aqui? Significa que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? Então, essas 6 classes aqui é a quantidade de linhas, tá? A amplitude é o tamanho da classe, é de quanto a quanto que vai. Então, essa amplitude aqui, ó, ele está dizendo que é de 1,5, tá? E ela vai iniciar com 2. Quando vocês estiverem no ensino superior, tá? Quem determina a amplitude da classe são vocês. Hoje, no ensino médio, a gente fornece para vocês, na hora de uma prova, na hora de uma atividade, essa amplitude.
Quando vocês estiverem no ensino superior, existem duas regras para fazer. Pode ser pela regra da raiz ou pela regra de Sturges, que é um logaritmo, tá? Mas isso é lá no ensino superior. Aqui eu forneço para vocês a amplitude. E como a gente vai organizar isso? Como ele pediu aqui, ele pediu inicie do número 2. Então, olha só, a primeira classe vai começar do número 2 e a ela eu vou somar a minha amplitude, que é de 1,5. Então, eu vou fazer 2 mais 1,5 vai dar 3,5, tá? Na segunda linha, eu vou pegar os 3,5 e vou somar a minha amplitude, que é de 1,5. 3,5 mais 1,5, essa daqui vai ficar até 5 salários mínimos. Linha de baixo, eu vou pegar o 5 e aí eu vou somar 1,5. 5 mais 1,5 dá 6,5, tá? Depois, eu vou pegar o 6,5 e vou somar mais 1,5. 6,5 mais 1,5 vai dar 8. Depois eu vou pegar o 8 e vou somar 1,5. 8 mais 1,5 dá 9,5. E finalizo, como eu disse, são 6 classes, então 6 linhas. 9,5 mais 1,5 dá 11 salários mínimos, tá? Professora, por que tem uma linha a mais aqui? É a linha para a gente marcar os nossos totais, né? Então, total aí é a última linha, tá? Dúvidas até o momento de como eu fui organizando essas classes? Não, pro. Não. Então, tá bom. Gente, se tiver caneta colorida, né? Se tiver lápis de cor, agora é o momento de utilizar o lápis de cor na aula de matemática. Por quê? Porque agora a gente tem que contar. A frequência absoluta é a quantidade, é o quantificar, né? Quantas pessoas aqui nessa primeira linha ganham, né, entre 2 salários mínimos até 3,4. Professora, mas por que não vai contar o 3,5 na primeira linha? Porque o 3,5 vai contar na linha de baixo, tá? Então, aqui é sempre um a menos. Então, quem seria o número antes do 3,5? O 3,4, lembrando que está arredondado aí uma casa decimal. Então, aqui nessa frequência absoluta, eu vou anotar as pessoas que ganham de 2 salários mínimos até 3,4. Então, que ganham de 2 salários mínimos até 3,4. Óbvio, né, que eu já fui anotando aqui na minha apostila, então vou fazer eles na cor azul, tá? Ó, aqui na primeira gente, ó, na primeira coluna tem uma pessoa que ganha 2,5. Então, fiz um xizinho na cor azul. Na segunda coluna, eu tenho uma pessoa que ganha 3,2 e ele está nesse intervalo aqui. E eu tenho um 2,1, também está nesse intervalo aqui, tá? Na próxima, eu não tenho nenhum. Na outra, eu também não tenho nenhuma. Aqui eu tenho, ó, eu tenho um 2,8, tá? Olha só, o 2,8. Aqui também não tenho nenhuma. Aqui também não tenho nenhuma. Aqui eu tenho um 3,4, olha só, tá? Depois aqui também não tenho nenhuma e aqui também não tenho nenhuma. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 5 pessoas, tá? Que ganham de 2 até 3,4 salários mínimos. Dúvidas até aqui, gente? Não, pro. Não? Então, o que que eu vou pedir na hora da prova, na hora de uma atividade? Vocês contem com bastante calma, usem lápis de cores coloridos, ou vai fazendo bolinha, xizinho, quadradinho, para vocês não se perderem na organização. O que eu posso fazer para facilitar a vida de vocês é colocar na ordem crescente, e não nessa bagunça que está nesse quadro aí, né? Dá uma facilitada aí. Mas, de qualquer forma, vocês teriam que considerar, tá? Eu vou para a próxima. Eu vou até fazer uma mudança aqui. Deixa eu apagar esse vermelhinho aqui, ó. Então, o meu xizinho azul foi a minha primeira classe, tá? Vou colocar ele bem em destaque aqui, azul. Que ganham de 2 até 3,4
4 salários mínimos. A próxima linha são pessoas, ó, tô fazendo na cor vermelha, são pessoas que ganham de 3,5 até 4,9. Lembrando, gente, que o 5 não conta nessa linha. O 5 conta na linha de baixo, tá? Então, eu vou considerar as pessoas que ganham de 3,5 até 4,9. Pergunto, na primeira coluna aqui, tem alguém nessa situação? Sim, o 4. Alô, alô? O 4, muito bem, ó. Vou marcar um xizinho vermelho no 4. Na segunda, tem alguém? Não. Terceira, Não. tem alguém? Tem o 3,9. 3,9. Muito bem, ó. Tô marcando um xizinho na cor vermelha. Muito bem, 3,9. Nessa daqui na quarta, tem alguém? Sim, 4,5. Tenho 4,5. Muito bem, Lobato. Muito bem, Luiz. Certinho. Tem alguém nessa situação? Tem o 4,1 e o 3,3. É 3,5, tá? Ah, Que, é? Nossa, do nada deu um bug aqui no meu cérebro, mas enfim. Não tem problema. Vamos lá. Sexta, tem alguém? Não. Na sétima, tem alguém? O 4,7 e o 3,6. Muito bem. Na oitava, tem alguém? 4,2. Muito bem. Na nona? 4,9. Muito bem. E a última? O 4,2. Muito bem. Então, ó, todos esses xizinhos que eu marquei na cor vermelha ganham entre 3,5 salários mínimos até 4,9, tá? Vamos contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 pessoas nessa condição, tá? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Então, tá bom. Agora vamos para o próximo. Ó, o próximo eu vou fazer xizinhos nas cores verdes, tá? Esse daqui, essa terceira linha, são pessoas que ganham de 5 até 6,5 salários mínimos. Então, de 5 até 6,4, desculpa. O 6,5 é na linha de baixo. Então, precisa sempre tomar cuidado. Se tiver 6,5, é na linha de baixo, tá? Vamos lá. A primeira coluna, tem alguém? Não. Não. Muito bem. Segunda coluna, tem alguém? Tenho 5,1. 5,1. Muito bem. Terceira, tem alguém? O 5. Mais alguém? O 6 e o 6. Não, pera. 6 e o 6,1. Muito bem, Pedro, certinho. Ó, tá vendo? Na terceira fileira tem 3. Olha quantas coisas, né? Esse é o que mais tem, tá, gente? Quem ganha entre 5 e 6,5 salários mínimos. Quarta fileira, tem alguém? O 5,4. Muito E o bem, 5,3. muito bem. Quinta fileira, tem alguém? 6,3. 5,3. Curtindo a participação de todos. Cada hora um responde, isso muito, muito bom. Nem sei qual fileira eu tô. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta fileira, tem alguém? Tem 5,7, 5,7. 5,8, 6,4. 6,4. Muito bem, né? Próxima fileira. Sexta fileira. 6,2 nos dois. Tem 2. Tem 2. Muito Professor, bem. isso daí você postou lá a aula, né? Gostei. Esse eu fiz o videozinho, que é só que em vez de ser de salários assim, é do custo que eles tiveram com a conta de luz, que é a primeira. Eu ia assistir ontem, só que eu olhei pro relógio, já era meia-noite, eu falei, não, deixa. Deixa para amanhã para aula. Vamos lá. Sétima fileira. Quem são os valores que estão nessa classe? Calma, me perdi. Peraí. 3, 6, 7.
Pera. Te falar, sem problema. Estamos 5,6 e 5,6 e 5,5. muito bem, certinho. Nona fileira. 5,3, 5,6 e 5. 5. Ó, isso tinha bastante, né? E para finalizar, a 10ª e última fileira, quem se encaixa nessa classe? 5,5 e 6,3. 6,3. Isso. Gente, tem que contar todos os xizinhos na cor verde. Conta aí e vê quanto que deu no total. Deu 19. Muito bem, 19. Certinho, tá? Então, por enquanto, estamos bem tranquilos, né? Agora eu vou trocar a cor. Vou pegar uma cor roxa, tá? São as pessoas... Vou até fazer um pouquinho mais grossinha, que ela tá muito fina. São as pessoas que ganham entre 6,5 salários mínimos e 7,9. Lembrando que o 8 entra na linha de baixo. Então, é até o 7,9. 6,5 até o 7,9. Vamos lá. Na primeira, tem alguém? De que? Ah, tá. Não. Não. Tudo bem. Segunda, tem alguém? Tem. 6,7, 6,9. 7,9. Ó, e outra aluna participando também. Muito bom. Feliz. Terceira fileira, tem alguém? Não. 7,5. Não tem. Quarta fileira, tem alguém? 7,6. Muito bem, 7,6, isso mesmo. Quinta fileira, 7,5. tem um 7,5 aqui embaixo. Sexta fileira, Não. sétima fileira. 7,8. Pá, muito bem. Oitava fileira. 7,2. Isso. Nona fileira. Não. E a 10ª fileira. 7,2. Isso. Conta para mim os xizinhos na cor roxa. Quantos foram? 7. 7. Muito bem. Vou pôr o 7 aqui, ó. E agora, eu vou trocar a cor do meu lápis, vou pegar um amarelão aqui, ó. E vamos achar a quinta classe. São as pessoas que ganham de 8 salários mínimos até 9,4. Lembrando que o 9,5 está na linha de baixo. Então, vão de 8 até 9,4. Vamos lá. Primeira fileira, tem alguém? Tem. Qual? 8,3. Muito bem. Só o 8,3? Só. 8,2. 8,2. Ah, Bem, tem um 8,2, muito bem. e Segunda não tem mais. Terceira, entra nessa classe? Não. 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 Quarta, entra nessa classe? Sim. 9,1. 9,1. Bem, 9,1. Quinta não tem mais nenhum buraquinho. Sexta, tem alguém que entra nessa classe? Tem 8,5. 8,5, muito bem, certinho. Ó, sétima, não tem mais nenhum. Oitava, não tem mais nenhum. Nona, ele entra nessa classe? Não. Não. E a 10ª coluninha aí, 10ª fila, tem alguém que entra? Tem. É o 8,5. Muito bem. E aí, quantos xizinhos na cor amarela eu fiz? 5. Sim, muito bem, sim. Fechou, tá? Aí, para finalizar, deixa eu ver que cor que eu vou pegar aqui. Verde, um laranja. Pronto, um laranja. A última linha, tá? São as pessoas que ganham 9,5 salários mínimos até 10,9, tá? Até 10,9. Primeira coluna, tem alguém? 9,8. Isso, vou até fazer umas bolinhas aqui. Segunda, não tem mais nenhum. Terceira, tem alguém? 10,1.
Quarta, não tem mais ninguém. Quinta, não tem mais ninguém. Sexta. 10,3. Muito bem. Sétima, não tem mais ninguém. Oitava, não tem mais ninguém. Nona. 10,1. Muito bem. E a última, não tem mais nenhum. Quantas bolinhas eu fiz na cor laranja? 4. 4, tá? Gente, lá no início ele falou que era 50 funcionários de uma empresa. Quando a gente somar toda a frequência absoluta, nós temos que ter os 50 funcionários aqui descritos, tá? Vamos somar tudo isso, tá? 5 com 10. 5 com 10. 15. 15 com mais 5. 20. 20. 20 com 19. Dá 39. 39 com 7. 46. E 46 com 4. 51. Não, 50. 50, certo. Olha só, aqui ele pede a frequência absoluta acumulada. Essa não precisa fazer, tá? Essa frequência absoluta acumulada não precisa fazer, tá? Não há necessidade. O que eu peço para vocês fazerem? Eu vou até pedir para a gente dar uma adaptada aqui na apostila de vocês. A gente vai fazer a relativa aqui e aí a gente faz a porcentagem na próxima. Então, aqui, ó, podem passar de repente um branquinho. Vamos fazer a frequência relativa e aqui a gente escreve a porcentagem, que aí fica mais bonitinho. E essa daqui fica a porcentagem acumulada, tá? E depois a gente vou comentar com vocês por que é importante conhecer a porcentagem acumulada, tá? Então, vamos lá. O que é a frequência relativa, tá? Relativa, gente, é sempre uma fração do quantos da absoluta em relação ao total. Então, aqui, ó, na primeira, eu vou fazer 5 de um total de 50. Na próxima, eu vou fazer 10 do total de 50. Aqui eu vou fazer 19 do total de 50. Aqui eu vou fazer 7 do total de 50. Aqui eu vou fazer 5 do total de 50. Aqui eu vou fazer 4 do total de 50, tá? Essa não precisa pôr total, na relativa não precisa pôr total. Como é que eu encontro a porcentagem para cada um desses casos, tá? Vou lá na relativa, 50, vou dividir por 50. Desculpa, o 5 eu vou dividir por 50, vou dividir essa fração. 5 dividido por 50 dá 0,1. E 0,1 vezes 100 chega aqui a 10%, tá? Então, o que eu já sei nesse momento? Que nessa empresa ganham, né, de 2 até 3,4 salários mínimos, 10% dos funcionários. Certo? Certo. Tá. E agora, quanto dá 10 dividido por 50? Quanto dá 10 dividido por 50? 0,2. 0,2 vezes 100 dá 20. 20%. Muito bem. 19 dividido por 50. 0,38. Que é E 0,38 vezes 100? 38%. Muito bem. Próximo. 7 dividido por 50. 0,14. 0,14 vezes 100? 14%. Muito bem. Ó, 5 dividido por 50 a gente já tem, né? Essa daqui a gente já sabe que é 10%, tá? E para finalizar, 4 dividido por 50? 0,08. 0,08. Que vezes 100 dá? 8%. 8. Certinho, Pedro.
Seguinte, galera, lá na porcentagem, quando você soma esse total, sempre tem que dar 100%. Óbvio que quando os valores são quebradinhos, às vezes você arredonda e acaba dando uma pequena diferencinha, mas tem que chegar perto de 100%, tá? E para a gente finalizar, eu vou explicar o que é essa coluna acumulada e quando nós iremos utilizar essa coluna da porcentagem acumulada, tá? Quando eu for ensinar para vocês a medida de tendência central chamada mediana, tá? Porque a mediana a gente vai precisar encontrar, né, os 50%, em que classe que tá os 50%. Então, quando eu fizer o vídeo falando sobre medidas de tendência central, que é mediana, eu uso essa porcentagem acumulada. Como é que funciona essa porcentagem acumulada? Na primeira linha, eu sempre vou repetir a porcentagem. Então, aqui, ó, eu vou repetir os 10%. E aí, como o próprio nome diz, é acumulada. Eu vou somando. Olha lá a minha flechinha. O 20 vai somar com os 10. Quanto que é 20 mais 10? Quanto é 20? 30. Então, aqui, ó, eu já acumulei 30%, tá? Vou somar sempre na diagonal. Para fazer a próxima linha, ó, eu vou pegar o 38 e vou somar com 30. Quanto que dá 38 mais 30? 68. 68, tá? Vou somando sempre na diagonal, muito bem. Agora eu venho, ó, o 14 vai somar com o 68. Quanto dá 14 mais 68? 102. Quanto? 102? 82, é isso? Não, calma. Ó, Como é que 8 é? mais 14. Ó, 10. Não, 102. Ah, não. 78. é 68 mais 14, dá 82. É. Certo? E, né, vamos lá. Vai somar de novo na diagonal, ó. Vai somar os 10 com os 82. 10 com 82 vai dar 92. Muito bem. E 92 mais 8? Dá 100%. 100%. Qual que é o nome dessa última coluna aí? Acumulada. É a porcentagem acumulada. Ó, acumulada. Tá? Ok? Seguinte, galera. Para que vai servir essa acumulada? Qual que é a função? Por que eu preciso saber isso? Quando a gente for calcular mediana, tá? A medida da tendência central chamada mediana, aí eu vou explicar para vocês como é que usa essa mediana, que é a matéria da semana que vem, tá? Só para a gente finalizar esse exercício aqui, deixa só para eu apagar aqui uma coisinha. Lá na página 54, ele pede para construir, tá? Um histograma e um polígono de frequência. O que eu fiz? Eu já peguei aqui, né, a resposta do livro do professor e copiei para vocês essa informação, né, para que vocês fiquem aí com ela no esquema. Olha só, o que é um histograma que está pedindo, tá? Lá, quando nós estudamos a estatística 1, nós ficamos com barrinhas, quando a gente transformava em gráficos, nós ficamos com barrinhas, mas essas barrinhas, né, e isso a gente vê muito na televisão, esse tipo de gráfico, elas têm uma distância de um para outro, né? A gente tem uma distância de uma barrinha para outra. Então, por exemplo, que torce para o São Paulo, né? Ah, tem 25 alunos, né? Que torce para o Palmeiras. Ah, eu tenho 42 alunos. Então, cada barrinha, né, representa aí alguma pesquisa, alguma coisa que a gente fez. O que muda, né, quando a gente estiver falando de
histograma, o que que muda? É que as coluninhas, tá? Por ter uma sequência aqui, ó, elas ficam uma coladas nas outras, tá? Então, ó, de 2 até 3,5 salários mínimos são 5 pessoas. Então, ele subiu até o 5. Depois de 3,5 até 5, ele vai subir até o 10. Depois de 5 até 6,5, ele vai subir até o 19. E assim sucessivamente, tá? Para construir o que ele chama de polígono de frequência, o que que ele faz? Ele pega cada uma dessas colunas e ele faz essa divisão aqui no meio, que são essas bolinhas que eu estou fazendo na cor amarela, tá? E aí você liga, né, formando esse gráfico de linhas aqui, ó. Então você liga essas bolinhas, né? E aí isso daqui é o que ele chama de polígono de frequência, tá? Ele mostra, né, que a grande maioria aqui dos funcionários, né, ganham entre 5 e 6,5 salários mínimos. Você tem aí uma crescente, depois diminui. Esse tipo de gráfico vocês viram muito nas últimas eleições aí, que ainda não acabaram, né? Terminou o primeiro turno, mas vocês viram muito isso. Ah, fulano subiu, desceu, aumentou e tal. Tudo bem até aqui, no polígono de frequência e no histograma? Sim. É meio torto esse bagulho aí, né? Então, no Excel, gente, vocês jogam os dados, né? Quando vocês forem trabalhar com isso, você não precisa ficar fazendo na mão, que realmente fica muito torto. Pois eu até posso mostrar para vocês uma aula de Excel aí, para quem, né? Então, assim, ó, eu finalizei o exercício 1, que era o mais trabalhoso dessa lista, né? E aí eu vou puxar, mas vamos ver quantos exercícios dá para resolver aqui. Deixa eu apagar um, jogar ele fora. Isso. O 2 é bem tranquilo. O 2 também pede para construir, gente, mas não há necessidade, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou cobrar essa habilidade aí, nem o Enem não vai cobrar essa atividade, essa habilidade. Eu cobro mais de vocês o entendimento do polígono de frequência, que é, por exemplo, o exercício 3, do que construção. Olha só que interessante. Esse exercício 2, ele está na página 54. Ele é bem facinho de fazer, não tem que construir nada. É só uma interpretação. Leitura e interpretação de tabela é uma habilidade cobrada no Enem. Então, ele fala assim, ó, um professor apresentou por meio da tabela a seguir a distribuição de notas de uma turma. Então, de 0 a 2, 2 alunos tiraram. Lembrando que aí consideraria a nota 1,9, porque quem tirou 2 está na linha de baixo, né? De 2 até 9, 3 alunos. De 4 até 6, lembrando que não é 6, né? É 5,9, 5 alunos. Depois, de 6 a 8, na verdade, 7,9 tiraram 15. E de 8 a 10, ninguém tirou 10, senão teria mais uma linha ali, 5 alunos. A pergunta é, que é uma habilidade cobrada de vocês no Enem, qual é o percentual de alunos cuja nota foi igual, tem que ser igual ou superior a 6? Primeira pergunta que eu faço, quantos alunos tiraram de 6 para cima? Onde que a gente consegue encontrar isso daqui? Nas duas últimas colunas. Nas duas últimas linhas, muito bem. Então, quantos alunos estão nessa situação aqui, Pedro? 20. 20, muito bem. Se eu quero o percentual, né? Eu sei que 20 tiraram 6 ou superior. De um total de quantos alunos que tem aí? 30. 30, muito bem, Ti. Muito bem, né? Aí, gente, para achar a porcentagem, é igual nós fizemos lá na frequência relativa, né? 20 dividido por 30, esse vai dar 0,666666. Então, aproximadamente 0,67
aproximadamente 67% dos alunos tiraram nota ou 6 ou maior que 6, que seriam aí os aprovados, certo? Sim. Na letra B, ele pede para fazer um histograma e representar essa distribuição aí, né? Tá? Então, gente, era construir, ó, de 0 até 2, aí sobe a barrinha com 2. Depois de 2 até 4, sobe um pouquinho mais, que seria o 3. Depois de 4 até 6, de 4 a 6, aí é 5, sobe um pouquinho mais. Mais Né? do que. De 6 a 8, aí esse é bem grandão, é 15, vai lá em cima, né? E de 8 a 10, tem 5 alunos, que seria essa mesma barrinha aqui, tá? Ele pediu o histograma, né? E fazer o polígono de frequência. O polígono de frequência, gente, é só fazer a linhazinha. Claro que o Fabrício falou que a minha foi totalmente torta, né? Mas Não totalmente, acontece, né? acontece, né? E aí você pegaria e ligaria esses pontinhos aqui, ó. Né? Opa! Lembrando, né, que ele mostra para a gente? Ele mostra que a maior quantidade de alunos tiraram aí entre 6 e 8, certo? Certo. Dúvidas nesse 2? Não. Não? Vou apagar aqui. E aí o 3, olha, gente, né, não fui eu que elaborei esse exercício, porque esse 3 é de judiar, ele pôs todas as porcentagens, quando vocês forem calcular e terminar na casa de vocês, ele pôs todas as porcentagens quebradas, todas. E aí considerem 2 casas depois da vírgula para conseguir resolver isso. Acho que até a apostila põe uma só, mas são todas elas quebradas, todas, tá? A professora não copiou a A. Bem, vamos lá. Tá faltando a letra A aqui na minha imagem. Mas eu vou corrigir com vocês, vou explicar corrigindo. Então, ele fala assim, ó. O histograma a seguir mostra a temperatura máxima registrada em cada um dos 90 dias de verão. Entre esses verões, esse verão aconteceu, esses 90 dias, de 2014 até 2015. Então, foi o verão de 2014 até 2015, tá? Em uma cidade. Então, por exemplo, o que ele está apresentando aqui para a gente? De 27 até 29 graus, 5 dias tiveram essa temperatura máxima aí, tá? De 29 a 31 foram 10 dias, tá? De 31 a 33 foram 12 dias. Aqui é o maior, ó, de 33 até 35 graus, ó, 30 dias foi nessa temperatura. Depois, de 35 a 37, 20 dias. De 37 a 39, 7 dias. E de 39 a 41 graus, 6 dias, tá? Dúvidas no entendimento do histograma? Não. Não. Aí ele faz a seguinte pergunta, ó. Em quantos dias, a letra A a professora não copiou aqui, mas eu vou ler para vocês. Em quantos dias a maior temperatura registrada foi igual ou superior a 35 graus? Então, ele quer saber em quantos dias, né, a minha temperatura foi igual ou superior a 35 graus Celsius. Que conta eu tenho que fazer, gente? Alô, alô? Que conta eu tenho que fazer? Nenhuma. Nenhum? Olhar o gráfico. Então, mas quantos dias que foram no total? 20 mais 7 mais 6. Isso, muito bem. Que vai dar o total de? 33. 33 dias. Muito bem. Aí, o que eu disse para vocês que dá tudo quebradinho é essa letra B aqui, né? Óbvio, eu não vou terminar, nós vamos começar só para que vocês entendam, né? Mas ele dá uma judiada aí, porque dão todos quebrados. Então, todas as porcentagens ficam quebradinhas, tá? Então, olha o que ele vai fazer. Lembrando, gente, que foram 90 dias de verão, tá? 90 dias. Então, olha só, o que ele fez? De 27 a 29 graus, essa primeira coluninha,
5 dias tiveram essa temperatura máxima. Frequência relativa aqui, que ele quer dizer, é a porcentagem. Então, como é que ele chegou no 5,6? Ele pegou o 5, dividiu pelos 90 dias e multiplicou por 100, tá? Então, uma casa depois da vírgula, tá, gente? Uma casa depois da vírgula, tá? Uma casa. O próximo. Qual é a frequência absoluta de 29 até 31 graus? Qual que é a frequência absoluta de 29 até 31 graus? Quem sabe me dizer? Olhando lá. 10. Tudo bem, 10. Como é que eu acho essa relativa aqui, que na verdade é porcentagem que ele quer? Vou pegar o 10, vou dividir por 90, porque foram 90 dias do verão, e vou multiplicar por 100, tá? Uma casa depois da vírgula. Vai dar 11,11. Então, eu vou colocar assim, ó, 11,1%, tá? Mais uma antes de eu finalizar a aula de hoje. De 31 até 33, quantos dias tiveram essa temperatura máxima? 12. 12, muito bem. 12 divido por 90 e multiplico por 100. Vai dar 13,33333333. Então, aproximadamente 13,3%, tá? E assim sucessivamente vocês vão completar essa tabela. E aí, ele pergunta na letra C, escolhendo um dia deste verão ao acaso, qual é a probabilidade de que a temperatura máxima tenha sido menor que 33 graus? Menor que 33 graus. Pergunto, dos 90 dias de verão, quantos dias a temperatura máxima foi menor que 33 graus? Quem sabe me dizer? Foi 22, né? 27 dias. Ah, não, tem 5 ali, são 27. Isso, tem 27. Então, considerou esse intervalo aqui, né? Porque 33, ele entrou nesses 30 dias aqui. Então, somando esses três valores aqui, dá o total de 27, né? E essa, por incrível que possa parecer, se você dividir 27 por 90, dá exatamente 0,3 e dá 30%. Certo? Que milagre. Que milagre, né? Porque tá tudo quebradinho. Vocês vão fazer as contas aí, dá todas quebradinhas. Certo, tio? Certo. Então tá. Deixa eu parar a minha gravação, uma coisa por vez. Parar a gravação.